aqui que a gente usa, que é a onda do plug and play, né? Então a gente quer realmente dar esse sentido de onda. A gente já começar aqui no primeiro slide, olha só, com a onda do plug and play, a gente já está de cara com essa onda gigantesca aí, para quem conhece, é lá da praia de Nazaré, em Portugal. E a ideia de falar disso daqui é que às vezes a tecnologia, ela vem assim pra gente, né? Ela vem como uma onda gigantesca, às vezes tem lá seus 20, 30 metros, e a gente, nós aqui somos assim, muitas vezes meros espectadores, né? Nós estamos aqui assistindo essa onda chegar, a gente sabe que ela vai chegar, a gente sabe que ela vai impactar, e a gente tem que tomar uma decisão. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai ser como esse cara corajoso aqui, ó, que está no meio dessa onda, surfando essa onda, aproveitando essa tecnologia, ou a gente vai só simplesmente ser impactado, deixar essa onda bater na gente e depois correr atrás para não ser tão impactado pela próxima onda, né? Então essa é a primeira provocação que eu queria deixar aqui com vocês, que a onda do plug and play é realmente uma onda de tecnologia, não é a primeira, vão ter outras, e mesmo assim a gente tem que sempre estar preocupado em, talvez, aqui, ó, quanto mais informado a gente tiver, quanto mais informação a gente tiver, mais a gente consegue ter aquela pessoa, aquele indivíduo que vai surfar essa onda, vai se aproveitar dessa tecnologia, né? Os primeiros aí, às vezes, conseguem ser os pioneiros e fazer as melhores redes, fazer os melhores resultados. Então, continuando aqui, né, um pouquinho de história, eu comecei a trabalhar com o FTTH, ou Fiber to the Home, já faz algum tempo, faz mais ou menos uns 10 anos aí que eu tenho de experiência no mercado. E coincidentemente, foi mais ou menos por essa época que surgiram os primeiros projetos de FTTH no Brasil, de Fiber to the Home, tá? Não é os primeiros projetos com fibra ótica. A gente sabe que a fibra ótica, inclusive acho que foi o tema da palestra do Marco, tem muito mais tempo, tinha outros tipos de redes que já utilizavam fibra ótica, mas a fibra ótica, com essa aplicação de levar a fibra até a casa do cliente, é um negócio um pouquinho mais recente. E por que eu vou contar um pouquinho dessa história de como é que foi acontecendo desde o começo, que seria mais ou menos ali 2007, 2008, para a gente conseguir entender por que a gente está chegando no que a gente tem hoje, né, que é a tecnologia pré-conectorizada. A verdade é que lá por 2007, 2008, os primeiros projetos de fibra ótica eram focados para condomínios de alto padrão. Aqueles condomínios ali, geralmente alguns resorts, ali na região da Bahia, na região litorânea, né, aquelas casas que eram de pessoas mais ricas, geralmente isso que acontece, né, com novas tecnologias, elas chegam para os mais ricos primeiro. Aí depois que ela ganha uma certa escalabilidade, você consegue compartilhar ela com a maioria das pessoas. E no caso aqui da fibra ótica, da tecnologia FTTH, foi a mesma coisa, né? Os condomínios de alto padrão que queriam internet de alta velocidade, já nesses anos aí de 2007 e 2008, começaram a demandar a construção de redes de fibra ótica, chegando com a fibra exatamente na casa do cliente. Então aqui era um pouco mais tranquilo, né, pessoal, a verdade, porque um condomínio, se você for pensar, é aquele espaço, geralmente condomínios residenciais, bastante espaço, bastante infraestrutura disponível, tubulação, aquele cenário poste vazio ali dentro do condomínio, quando tem poste, quando não é rede subterrânea, lugar para acomodar o data center, lugar para levar a tomadinha fibra ótica dentro da casa do cliente, ou seja, dava para fazer uma rede bem caprichadinha, bem caprichada e com bastante tranquilidade. Mas a grande demanda desse pessoal aqui, né, que eram os condomínios de alto padrão, começou como eu posso dizer, a chamar a atenção dos outros players do mercado, né? Então, a partir mais ou menos ali de 2009, 2010, as operadoras, né, os grandes players do mercado, Oi, Vivo, TIM, Claro, começaram a verificar que eles poderiam levar a fibra ótica. Atualmente eles tinham a tecnologia majoritária, era a ADSL, né, era baseada no fio telefônico, no fio de cobre. Então eles começaram a ver, acho que a gente consegue levar a fibra ótica para casa do cliente e assim a gente consegue levar velocidades maiores para os clientes, né? Então vamos começar a entrar nesse mercado. Então estamos em 2021, faz mais de uma década que as operadoras começaram a entrar no mercado. E elas foram, claro, as pioneiras a fazer isso em massividade, né? Um grande número em vários tipos de cidades. E, claro, elas começaram pelas grandes cidades, né? Onde as operadoras têm um maior potencial de retorno, é quando elas conseguem fazer um negócio para vários clientes. Então, eles começaram pelas grandes cidades. E quando começaram a instalar as redes óticas FTTH nas grandes cidades, ou até em apartamentos também, não só em FTTH, FTTA,
eles começaram a surgir os problemas, né? Começaram a verificar que quando você faz um negócio assim, em um ambiente mais controlado, um condomínio fechado, por exemplo, é uma coisa. Agora, você fazer num bairro inteiro, numa cidade inteira, aí os problemas começam a surgir. As demandas começam a ser diferentes. Quando você quer dar escalabilidade para o negócio, você precisa ter alternativas para fazer esse negócio de forma mais eficiente. E foi isso que acabou acontecendo com as operadoras. Então, elas foram as primeiras a encarar os problemas. E é por isso que, muitas vezes, elas são as pioneiras em usar novas tecnologias, né? Aí, continuando a nossa escadinha aqui de evolução, as operadoras, beleza, começaram a construir as redes óticas nas grandes cidades, mas formou-se um gap aí, né? Formou-se ali um espaço vazio, que são as cidades interiores, né? E o Brasil, ele é muito grande. O Brasil é muito grande e tem muito mais interior do que capital, se a gente for ver. E esse foi um grande nicho de mercado para os ISPs, né? Os Internet Service Providers. É um pouco do nosso foco aqui. Imagino que a maioria de vocês que estão trabalhando aqui, estão assistindo, trabalham em provedores de internet, ou alguns podem ser de operadora, mas esses dois aqui são os principais focos da nossa mensagem de hoje, né, de falar das tecnologias pré-conectorizadas. E os provedores de internet, vendo que as operadoras estavam focadas nas grandes cidades, começaram a fazer a sua operação nas cidades de nível médio, né, não nas grandes capitais. Pegava as cidades dos estados que são nível médio. E aí começaram a subir suas redes nessas cidades. E com isso, eles promoveram a grande interiorização da fibra ótica no Brasil. Então, os grandes responsáveis por levar a fibra realmente até a casa do cliente, até fazer o FTTH no Brasil, a gente considera que a partir de 2012 está ocorrendo ainda, né? Estamos aí 10 anos depois quase, mas são os provedores de internet, são os ISPs. E é nisso que a gente vai focar e olhar um pouquinho mais adiante como foi essa situação, como ocorreu toda essa mudança, tá ok? Então, olha só que interessante aqui, né? Se a gente pegar, vou trazer alguns dados aqui até para embasar um pouco o que a gente está falando. Esse aqui é um gráfico um pouquinho mais antigo, ele é de 2019, 2020, mas eu gosto dele porque ele fala a situação desde 2007, que coincidentemente com aquilo que a gente viu anteriormente, falando das redes das grandes cidades, dos condomínios fechados, até 2019. Então, olha só como foi o crescimento em milhões de acessos só de banda larga, tá? A gente nem está falando de fibra aqui ainda, mas só de quem tem acesso à banda larga. Saiu lá de 2007 na faixa de 8 milhões, crescendo ali, ó, média de 13,4% ao ano, é melhor que investimento em Bitcoin quase aqui, né? Muitos investimentos financeiros não tem essa taxa aqui de crescimento anual, mas o número de acessos à banda larga é um negócio que vai crescendo constantemente, chegando ali a quase 300% em 2019. E aí, se a gente pegar o último gráfico aqui da Anatel, que saiu agora em março de 2021, a gente já está aqui com um total de quase 35 milhões, mesmo com o cenário da pandemia do Covid-19, teve uma certa incerteza ali, mas o negócio continuou crescendo e continua ainda, tem muito espaço, né? Tem espaço, tem rede para ser instalada ainda nesse Brasil que a gente comentou. E dentro das tecnologias que fazem parte dessa banda larga, né? São várias. A gente pode levar a banda larga através de cabo coaxial, cabo metálico, fibra ótica, rádio, LTE, satélite, e assim vai. Mas se a gente observar o gráfico aqui, ó, o verdinho, que é justamente a fibra ótica, esse aqui tem um crescimento exponencial. A partir de 2016, 2017, os acessos por fibra ótica começaram a subir. Em contrapartida, em roxo aqui, ó, o que era majoritário lá 10 anos atrás, 2011, que era os cabos metálicos, justamente como a gente comentou, né? A maioria das redes em ADSL ou outro tipo de tecnologias que utilizam cabo metálico era majoritário e agora começou a diminuir, assim como todos os outros. Então, a grande tendência que a gente vê, e é por isso que a gente fica feliz, por isso que a gente gosta dessa tecnologia, é saber que a fibra ótica é um negócio que já é uma grande realidade, mas ainda tem um bom futuro, né? Hoje a gente está aqui na faixa dos 36 milhões de usuários em banda larga fixa e a gente já vai comentar quase 40% disso em fibra ótica. Então, e por quê? Por que o pessoal vai tanto para a fibra ótica, né? Não é para esse público que a gente está falando aqui, todos aqui são especialistas, já trabalham com fibra, chover no molhado esse tipo de slide aqui, de falar de vantagem de fibra ótica.
mas é sempre bom lembrar, né? A gente consegue com a fibra ter larguras de banda muito maiores, né? A gente não está falando ali de mega, de kilobits por segundo, a gente fala de gigabit, às vezes até terabits, se a gente for considerar a quantidade de tráfego que tem no mundo como um todo. Tem depois aqui um detalhamento que a gente vai dar legal sobre isso. A grande questão de ser imune, a fibra ótica é imune a interferências eletromagnéticas, então pode cair um raio na cidade lá, não vai ter problema de afetar uma rede que é feita em fibra ótica, né? Não é como as redes metálicas que caía um raio, nossa, todo mundo ficava sem internet, ficava sem o sinal. Então tem essa grande vantagem da fibra ótica. A própria economia de espaço, todo mundo conhece, já viu aqui uma fibra ótica, até na palestra anterior o pessoal estava demonstrando ali como é que trabalha com as ferramentas com a fibra ótica, mas é coisa que é do tamanho de um fio de cabelo, né? Pessoal, não é nada absurdo. E a própria vida útil. Então a gente constrói fibras óticas, redes de fibra, para durar 10, 20, 25 anos, e a capacidade de transmissão da fibra, né, a largura de banda, é aquela incógnita. Ninguém sabe direito qual que é a capacidade de transmissão limite. A grande limitação hoje está exatamente nas pontas, nos equipamentos que são os equipamentos ativos, né, o OLT, o ONU, que definem, de acordo com o protocolo, se é GPON, se é EPON, se é GPON, se é GSPON, vai definir a largura de banda. Então é uma tecnologia com bastante vida útil. E justamente por ter essa economia de espaço, né, ela ser quase um fio de cabelo, a infraestrutura é reduzida, né? O esforço mecânico que os cabos de fibra, eu posso fazer um cabo de 288 fibras para passar num poste, é muito menor do que era naqueles fios telefônicos. Quem é um pouco mais antigo aí vai lembrar daqueles fios que tinham uma bitola gigantesca com trocentos conduítes de metal no meio, papel. Então, o negócio da infraestrutura para ancorar tudo isso aí, para acomodar todo esse tipo de rede, foi baixando com o tempo. E também a outra vantagem que é o baixo OPEX, né? O que é o OPEX? É o custo de manutenção da rede, é o custo operacional da rede. Então, se a gente está falando em fibra ótica, a gente está falando das redes PON, redes Passive Optical Network. Redes totalmente passivas, como a gente comentou. Só as pontas são equipamentos ativos. O meio todo, caixa de emenda, fibra, splitter, CTO, DIO, tudo isso daí é equipamento passivo, então não precisa alimentar com energia elétrica. O custo operacional disso aí é mais baixo, é um pouquinho mais reduzido. A gente também considera a questão das distâncias, né? Então a fibra ótica permitiu aí fazer interligação de cidades, interligação de estados, aí até mesmo países. Uma rede com protocolo GPON, por exemplo, consegue atender um raio de 20 quilômetros. Isso aí, muitas vezes, como a gente comentou, se os ISPs estão interessados em interiorizar a fibra no Brasil, muitas cidades do interior, você coloca o teu central office no meio, em um raio de 20 km você atende a cidade inteira, né, com apenas um POP. E sem contar também a questão da segurança, né? Até mesmo para você hackear ou para você snifar uma rede, com uma rede baseada em switch, em cabo metálico, é mais fácil. Você chega ali com o teu notebook, coloca o cabinho J45, pluga, consegue hackear. Agora não, uma rede de fibra, até já existe algumas tecnologias que você consegue saber se tem sinal ótico passando, o que está ou não passando numa fibra ótica sem interromper aquele sinal. Mas ainda é um pouco mais difícil, né? Então, garante mais um pouco a segurança do enlace ótico em comparação com um cabo metálico, né? Essas são só algumas vantagens que são tranquilas, né? Pessoal, não é muita coisa. E a gente gosta de fazer analogia aqui, né? Então, em termos de analogia, a gente coloca aqui essa figura do corpo humano porque a gente entende que as redes óticas, elas são como uma analogia. O que eu quero dizer com isso? Como um corpo humano. O corpo humano, a nossa cabeça é a parte pensante, é onde a gente concentra todas as informações. É o nosso Big Data Center, que é o nosso centro de inteligência, né? E aí nas outras pontas, aqui nas nossas mãos, os nossos sensores. Como a gente interage com o mundo. Então é através do meu tato, dos meus dedos, é através do meu ouvido, da minha visão. Esses são os meus sensores que estão adquirindo dados, estão adquirindo informações do meu entorno, e essas informações vão lá para o meu cérebro. E quem que vai levar essa informação para o cérebro, para a central de inteligência? É justamente as redes óticas, e aí que entra tanto a FibraSem e todo mundo que está aqui, os provedores de internet, as operadoras, todo mundo que trabalha com fibra ótica que está preocupado em levar essa informação, de onde estão as aplicações, onde estão as aplicações que podem ser internet das coisas, onde estão todos os dados gerados através de um backbone ali, né, como se fosse uma coluna vertebral,
que é uma rede ótica bem construída e por isso